Tem coisa que a gente tenta esquecer, mas não adianta. Igual poeira de estrada de chão, gruda na gente e não sai nem esfregando. Eu sou Catarina, nasci em Poconé, lá no coração do Mato Grosso, em 1957, onde o sol castiga e o tempo ensina a ser forte. Hoje, com 68 anos, olho para trás e vejo uma vida que foi dura como chão rachado na seca, mas que me fez quem eu sou. Essa é a história de uma mulher que perdeu tudo, menos a coragem de seguir em frente. Meu destino foi empurrado para mim antes mesmo de eu saber o que queria. Cresci ouvindo que mulher tinha que baixar a cabeça, aceitar o que viesse e agradecer. Mas o que mais me doeu não foi o que tiraram de mim, e sim o que eu mesma precisei deixar para trás. Minha filha, minha carne, meu sangue, e até hoje essa ferida não cicatrizou. Agora, tantos anos depois, tô aqui, com o coração na mão, voltando para encarar tudo que deixei para trás. Será que ainda tem jeito para mim? Será que o amor de mãe vence tudo? Se você já teve que fazer uma escolha que te despedaçou, essa história é para você. Comenta aqui de onde está ouvindo e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer contigo. Nasci numa casinha de madeira que mais parecia feita de palito, no meio da poeira de Poconé. O telhado tinha mais buraco que pano velho, e quando chovia, a gente tinha que correr para botar bacia embaixo das goteiras. Meu pai, seu Antônio, era um homem bruto, de mão grossa e olhar pesado. Minha mãe, Dona Marina, vivia calada, com o olhar sempre no chão, como se esperasse o tempo passar. Ali, esperança era coisa rara. Sobrevivência, sim, era o que a gente conhecia bem. Desde pequena, soube que mulher não tinha escolha. Aos 15 anos, num dia quente de rachar mamona, meu pai me empurrou pro altar com um sujeito que eu nunca tinha visto direito. Era mais velho, tinha cheiro de cachaça e os olhos sempre semicerrados, desconfiados. Agora você é mulher casada, foi o que ouvi. E assim, minha vida deixou de ser minha. Tentei pensar que talvez eu pudesse me acostumar, que casamento era assim mesmo. Mas na primeira noite, aprendi o que era medo de verdade. Meu marido me bateu porque eu chorei. No outro dia, me bateu porque não chorei. E assim foi, dia após dia. Eu já não sabia o que era viver sem medo. Aos 17 anos, olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia. Magra, com os olhos fundos, carregando tristeza igual quem carrega saco de milho no lombo. Meu corpo era só pele e osso, minha alma parecia menor a cada dia. O rosto sempre inchado, os olhos fundos, sem brilho. O tempo ali parecia parado, como se cada dia fosse igual ao outro, e eu sabia que, se não fugisse logo, ia acabar morrendo ali mesmo. Foi numa noite quente, com o rosto ainda ardendo de mais um tapa, que tomei coragem e fugi. A lua iluminava o caminho, mas meu coração estava escuro, acelerado de medo. Cada passo que eu dava parecia um risco, mas o maior risco era ficar. O mato fazia barulho com o vento e cada som me fazia gelar, mas eu continuei. Com os pés descalços, a roupa rasgada e a alma em pedaços, eu corri. Corri sem olhar para trás, mas sem saber que o pior ainda estava por vir. Andei até as pernas fraquejarem, com o estômago revirando de fome. Pegava carona com quem aceitasse, dormia encostada em posto de gasolina, bebia água de torneira. Quando cheguei numa cidade grande, achei que estava salva, mas liberdade sem rumo não é liberdade. Foi quando vi Zuleika, alta, com um vestido vermelho e sorriso de quem já viu muita coisa. Tá perdida, menina? Vem comigo. E eu fui. Meu maior erro. Zuleika me levou para um lugar que cheirava a cigarro, perfume barato e mentira. Aqui você pode recomeçar, ela disse, ajeitando os brincos. Só entendi o que ela quis dizer quando vi as mulheres sentadas no balcão. Os homens olhando elas como quem escolhe carne no açougue. Ali, mulher não tinha nome, tinha preço. Me sentei num banco, sem saber o que pensar, enquanto Zuleika acendia um cigarro e me olhava de lado. Tá assustada, né? Ela soltou a fumaça devagar. Eu não respondi. Mas assusta não, menina. A vida aqui não é boa, mas pelo menos é uma vida. Você vai ter comida, teto, vai ter gente que te protege. Lá fora ninguém dá nada pra gente. Eu engoli em seco. Lá fora eu estava sozinha,
Mas aqui eu nem sabia mais quem eu era. O cheiro de álcool e cigarro impregnava tudo. As paredes eram escuras, encardidas, e o chão rangia a cada passo. Ouvia o som das portas batendo, das gargalhadas misturadas com choro abafado. Cada quarto ali guardava uma história triste, e agora a minha também morava ali. Eu não era mais dona nem da minha própria sombra. Ali o tempo não passava, só pesava. Eu queria gritar, queria sumir, mas sabia que ninguém ia me ouvir. Ou pior, sabiam e não iam fazer nada. Era ali que eu ia ter que sobreviver, ou morrer tentando. A primeira noite foi um inferno. O cheiro forte de perfume doce e cigarro grudava em mim, e meu estômago revirava com os sons das gargalhadas e das portas batendo. Eu queria sumir, mas não tinha para onde correr. Ali, ou eu aprendia a jogar o jogo, ou virava presa fácil. Zuleika me levou até um quarto pequeno, com uma cama de colchão fino e um espelho embaçado. Aqui cê dorme, mas não se acostuma muito, porque ninguém tem sossego nesse lugar, ela avisou, cruzando os braços. Eu me sentei na beira da cama, sentindo a fraqueza tomar conta do meu corpo. Tem comida? Perguntei baixinho. Ela riu de canto. Tem, mas nada vem de graça. Foi ali que eu entendi que liberdade e fome andavam juntas. No dia seguinte, acordei com batidas na porta. Uma moça morena, de vestido curto e olhos fundos, me olhava com impaciência. Levanta, novata. Tem que aprender as regras. Meu corpo ainda doía da viagem, mas me levantei devagar. Ela me levou até uma sala cheia de mulheres se maquiando, ajeitando os cabelos, falando alto. Ali, ninguém era amiga de verdade. Era cada uma por si. Uma mulher mais velha, chamada Dona Olga, era quem mandava ali dentro. Aqui ninguém faz o que quer, entendeu? Vocês seguem as regras e pronto, ela disse, ajeitando um lenço vermelho no pescoço. Homem paga, vocês obedecem. Quem desobedecer, aprende do pior jeito. Senti meu estômago revirar. Meu coração batia forte, mas minha voz não saía. Era como se minha alma tivesse sido arrancada dali naquele instante. As regras eram claras e rígidas. Ninguém saía sem permissão, ninguém recusava cliente, ninguém falava sobre o que acontecia ali. Se alguém tentasse fugir, apanhava. Se reclamasse, apanhava. E se alguma de nós adoecesse, ficava trancada até melhorar, sem direito a nada. E não adianta chorar, disse a moça morena ao meu lado. Aqui, lágrima não vale nada. Cada nova regra que eu ouvia parecia um grilhão se fechando em mim. Me sentei num canto tentando me encolher, mas Zuleika apareceu ao meu lado. Você vai ter que aprender, menina. Aqui não tem escolha. Eu engoli em seco, sentindo meu corpo inteiro estremecer. Eu só quero ir embora, sussurrei. Ela riu, mas o olhar dela não tinha maldade. Acha que se fosse fácil sair daqui, alguém ainda estava aqui? A verdade me atingiu como uma pedra no peito. Eu estava presa. As noites eram sempre iguais, escuras, barulhentas, carregadas de cheiro de álcool e vozes altas. Eu ficava encolhida no canto, rezando baixinho, pedindo para acordar de um pesadelo que parecia não ter fim. Algumas meninas tentavam me consolar, mas eu via no olhar delas que também estavam destruídas por dentro. Ali, ninguém sonhava, só sobrevivia. Passei dias sem comer direito, recusando os pratos que me ofereciam. O gosto amargo do medo tomava conta de mim. Até que, numa noite, Dona Olga bateu na porta do meu quarto. Catarina, hoje você vai começar a trabalhar. Minha respiração falhou. Eu tremia da cabeça aos pés. Se não for, vai ser pior. Foi naquele momento que eu soube que não tinha mais saída. O inferno tinha me engolido de vez. Meu corpo inteiro tremia. Minhas mãos suavam. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Anda logo, menina. A voz de Dona Olga era firme, impaciente. Eu não conseguia me mexer. Minhas pernas pareciam de pedra. Vai me fazer perder a paciência? Ela perguntou, cruzando os braços. Ali, hesitação não era permitida. Zuleika me puxou pelo braço e me levou até um corredor cheio de portas. O cheiro de álcool e cigarro era ainda mais forte ali.
Respira fundo, Catarina. Faz o que tem que fazer e sai viva, ela disse baixo, como se quisesse me dar um conselho. Olhei para ela com os olhos cheios de medo, mas tudo que vi foi resignação. Aquela mulher já tinha desistido de lutar há muito tempo. Me empurraram para dentro de um quarto pequeno, iluminado por uma luz amarela fraca. Um homem de barriga grande e barba rala me olhava de cima a baixo com um sorriso de canto de boca. Minha respiração travou. Tem medo de quê, menina? Eu pago bem, ele disse, rindo. Meu estômago embrulhou. A porta se fechou atrás de mim e naquele instante minha alma gritou. Eu fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas, tentando fingir que meu corpo não era meu. Mas meu peito queimava, minha mente gritava, meu instinto dizia que eu não podia aceitar aquilo. O homem se aproximou, pegou meu braço. Meu corpo reagiu antes da minha consciência. Eu gritei, empurrei ele com toda a força que tinha e corri até a porta. Minha mão girou a maçaneta, mas a porta estava trancada. O homem riu atrás de mim, ajeitando a roupa. Não adianta, novata. Aqui ninguém sai até eu mandar. Minhas pernas amoleceram. Eu estava presa. Comecei a bater na porta com desespero, sentindo o pânico tomar conta do meu corpo. Mas ali, ninguém ouvia pedidos de socorro. O barulho chamou a atenção. Dona Olga abriu a porta, com Zuleika logo atrás. O homem bufou, ajeitando o cinto. Essa aí precisa aprender como as coisas funcionam, ele resmungou. Dona Olga olhou para mim, os olhos frios. Se você não serve para isso, não serve para nada. Minha garganta secou. Eu sabia que ia pagar caro pela minha recusa. Fui arrastada até um quartinho nos fundos, onde a luz fraca mal iluminava as paredes manchadas pelo tempo. O chão de madeira rangia sob os passos pesados. Minha respiração estava curta, os pensamentos embaralhados. O silêncio do lugar me gelou por dentro. Ali, eu entendi que punição vinha sem aviso, e que o medo ia ser meu companheiro daquele dia em diante. A noite foi longa. O corpo doía, mas o pior era a alma. O tempo ali parecia parado, sufocante, como se cada minuto durasse horas. Me encolhi num canto, tentando encontrar algum resquício de força dentro de mim. Mas até a esperança parecia ter ficado do lado de fora daquela porta. E eu soube, naquele momento, que a partir dali, tudo ia ser ainda mais difícil. O dia amanheceu, mas dentro daquele quarto escuro, parecia que a noite nunca tinha terminado. O cheiro de madeira úmida e poeira entrava no meu nariz e grudava na garganta. Meu corpo estava pesado, cada músculo doía. Queria levantar, mas algo dentro de mim parecia quebrado. Eu já não era a mesma Catarina que tinha entrado ali na noite anterior. A porta rangeu devagar. A claridade invadiu o cômodo e fez meus olhos arderem. Zuleika entrou, fechou a porta atrás de si e se agachou ao meu lado. Levanta, menina. Se ficar caída aí, você só vai piorar as coisas. Sua voz tinha um quê de preocupação, mas era dura. Eu olhei para ela, sem forças para responder. Ela suspirou, como quem já viu aquela cena muitas vezes antes. Catarina, você precisa aprender. Aqui não adianta espernear, não adianta lutar. Você tem que fazer o que mandam e pronto. As palavras dela me cortaram fundo. Eu queria gritar que não ia me dobrar. Mas dentro de mim eu sabia. Não tinha escapatória. Ali, ou a gente aceitava, ou era esmagada. Com esforço, sentei no chão frio. O corpo tremia. Eu sentia fome, mas nem a fome era maior que o nó que travava minha garganta. Vai querer comer alguma coisa? Zuleika perguntou, meio sem jeito. Balancei a cabeça devagar. Eu sabia que aceitar um prato de comida ali significava aceitar aquele lugar. Mas naquele momento, meu corpo precisava mais daquilo do que minha alma. Dona Olga entrou sem bater, como se minha dor não significasse nada. Levanta, chega de moleza, ela disse seca, cruzando os braços. Meu corpo doía, minha mente gritava, mas me obriguei a ficar de pé. Muito bem, ela sorriu de canto satisfeita. Agora, você vai aprender a trabalhar. E foi naquele instante que eu entendi que minha vida não me pertencia mais.
As horas passaram devagar naquele dia. Me colocaram para lavar chão, carregar bandejas, limpar os quartos. Eu fazia tudo no automático, como se meu corpo nem me pertencesse mais. Cada vez que eu cruzava o salão e via os olhares dos homens, sentia um arrepio gelado na espinha. Ali, eu não era Catarina. Eu era só mais uma entre tantas. Zuleika me olhava de longe, talvez esperando que eu me rendesse de vez. E talvez, ali no fundo, eu já estivesse rendida. Porque a verdade era que eu não sabia mais o que esperar da vida. As lembranças de casa ficavam cada vez mais distantes. E naquele instante, eu só queria uma coisa: sobreviver mais um dia. Mais tarde, quando tudo já estava escuro, Zuleika veio sentar do meu lado, jogou um cigarro na boca e olhou para o céu sem estrelas. Você deve estar se perguntando por que eu ainda estou aqui, né? Não respondi. No começo eu também queria fugir, queria gritar. Mas com o tempo, a gente percebe que não tem para onde ir. Fiquei em silêncio, o peito apertado. Catarina, a gente só sobrevive aqui se souber como jogar. E gostando ou não, agora você faz parte disso. Os dias começaram a se misturar. Eu já não sabia mais se era segunda ou domingo, se era manhã ou noite. O tempo ali dentro parecia não passar. Só existiam as vozes altas, o cheiro de cigarro, os copos batendo e os sorrisos falsos das mulheres que, como eu, estavam presas naquele mundo. Aquele lugar engolia a gente, e sem perceber, eu estava sendo engolida também. Dona Olga não gostava de mulher parada. Se não quer trabalhar, pode ir embora, ela dizia, mas todas sabiam que ir embora não era uma opção. Era só um jeito de nos lembrar que não tínhamos escolha. E eu fui entendendo que, ali, era melhor ser invisível do que chamar atenção. Quem tentava se rebelar aprendia do pior jeito. O salão principal era um teatro de ilusões. Homens entravam e saíam como se fossem donos do lugar. O cheiro forte de cigarro e conhaque misturava com os perfumes enjoativos das moças que desfilavam entre eles. Algumas riam alto, exagerado, como se rissem delas mesmas. Outras ficavam caladas, como se a alma já tivesse ido embora. Eu observava tudo, tentando entender em que momento a gente deixava de ser gente. Zuleika ficava me observando de longe. Parecia que queria me proteger, mas ela mesma não tinha poder para isso. Um dia, me puxou pelo braço e falou baixinho: Catarina, você precisa entender que aqui ninguém vai te salvar. Esquece a vida que você tinha antes. Isso aqui agora é tudo que você tem. Eu queria responder, dizer que aquilo não era vida. Mas algo dentro de mim travou. E pela primeira vez, pensei que talvez ela estivesse certa. As mulheres mais antigas me ensinavam as regras sem precisar falar muito. Algumas tentavam se apegar a pequenas coisas para continuar respirando ali dentro. Uma bordava lenços, outra guardava um espelhinho quebrado e passava batom nele toda manhã, como se fosse um ritual. Eu só observava, tentando entender como elas conseguiam seguir em frente sem desmoronar. Talvez fosse esse o segredo: parar de sentir. A primeira vez que me obrigaram a me sentar no balcão foi um dos momentos mais difíceis. Meu corpo travava, minha mente gritava, mas Dona Olga me olhou de longe, com aquele olhar frio, e eu soube que não tinha escapatória. Os homens passavam, riam, faziam piadas sujas. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Foi naquele instante que eu percebi que já não era mais dona de mim. Os quartos eram pequenos, abafados, sempre com lençóis que nunca cheiravam limpos. O chão rangia a cada passo, denunciando qualquer movimento. Algumas meninas ficavam lá dentro por horas, saindo com olhos vermelhos e ombros caídos. A cada porta fechada, um pedaço de alguém ficava para trás. Eu não queria entrar ali, mas sabia que minha hora estava chegando. Nos corredores, via meninas mais novas chegando. Algumas com um olhar assustado, igual ao que eu tinha quando cheguei. Outras já sabiam o que as esperava. Mulheres que um dia foram como eu, agora treinavam as novas, repetindo as mesmas frases que tinham ouvido antes. Era um ciclo, uma engrenagem que nunca parava. Com o tempo, aprendi a desligar a mente, a deixar os olhos vazios, a sorrir sem sentir. Era isso ou enlouquecer. O que me assustava era ver que, um dia,
Todas as mulheres ali foram como eu, cheias de medo, de raiva, de desespero. Mas com o passar do tempo, o olhar delas foi ficando igual, morto. E eu sabia que se ficasse tempo demais ali, meu olhar ia se apagar também. Na cozinha, o cheiro forte de comida misturava com o ranço de bebida velha. Eu lavava os pratos em silêncio, ouvindo as conversas das mulheres ao redor. Algumas riam, outras falavam de um passado que já não existia mais. Uma delas, chamada Ritinha, me olhou e disse: "Você vai acostumar, Catarina. No começo a gente acha que nunca vai conseguir, mas consegue." Eu não respondi. Eu não queria me acostumar, mas já não sabia se tinha escolha. Mas naquele momento, eu não pensava em escapar. Eu só queria sobreviver. Mais um dia, mais uma noite, mais uma semana. Se eu conseguisse passar por aquilo, talvez um dia encontrasse um jeito de seguir em frente. Mas no fundo, eu sabia. Ninguém saía daquele lugar da mesma forma que entrou. O tempo passava, mas eu já não contava os dias. Eu existia, mas não vivia. O salão, os quartos, a cozinha, tudo era um ciclo sem fim, onde a gente aprendia a se calar para sofrer menos. Mas naquela noite, eu entendi que ainda tinha muito a perder. Foi o dia em que fui marcada de um jeito que nunca mais esqueceria. Dona Olga me chamou, o olhar frio de sempre. "Hoje você vai aprender de verdade." Meu corpo travou. "Senta ali no balcão e não me faça passar vergonha." Minhas mãos suavam, minha cabeça latejava, mas eu fiz o que ela mandou. Eu sabia que resistir não adiantava. A gente não tinha escolha, só obedecia. Os homens riam alto, cheirando a bebida e suor. Um deles, vestido com um terno amarrotado, me olhou de cima a baixo e sorriu de canto. "Essa é nova, né?" Meu estômago revirou. Ele se aproximou, encostando a mão pesada no meu braço. Eu tremi, mas fiquei ali, imóvel. Era assim que tudo começava. Dona Olga observava de longe. Eu sabia que qualquer tentativa de recusa me traria consequências. O homem apertou meu braço, me puxando devagar. Meu peito queimava de medo. Eu não queria ir, mas a voz de Zuleika ecoou na minha mente. "Aqui, ninguém vai te salvar." E naquela noite eu entendi o que isso realmente significava. Fui levada para um dos quartos do fundo. O cheiro de perfume barato e bebida misturava com o ranço das paredes encardidas. Meu coração batia forte, minha respiração travava. Eu queria sumir, desaparecer, mas não havia saída. Naquela noite, eu deixei de ser quem eu era, e uma parte de mim morreu para sempre. Quando tudo acabou, fiquei ali, encolhida na cama, tentando respirar. Meus olhos estavam secos, porque até as lágrimas pareciam ter desistido de mim. O silêncio era pesado, só cortado pelas risadas abafadas do salão. Zuleika entrou, me jogou um pano molhado e me ajudou a sentar. "Tá doendo?" Eu não respondi. Dói menos com o tempo, mas eu sabia que aquela dor nunca ia passar. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu já não me via mais no espelho. Eu falava menos, andava devagar, obedecia sem contestar. O corpo ficava ali, mas a mente se desligava. Zuleika me observava, como se soubesse. "Agora você entende," ela disse um dia, sem precisar explicar mais nada. E eu entendia, mas não aceitava. O salão continuava o mesmo, a rotina se repetia, mas eu já não era mais Catarina. Eu era só mais uma. Eu me sentava no balcão, bebia quando mandavam, sorria quando esperavam. Mas no fundo, eu já não sentia nada. E talvez esse fosse o único jeito de sobreviver ali dentro. O tempo foi passando. Um dia, uma semana, um mês. Depois de um ano, eu já nem lembrava mais como era minha vida antes dali. Eu não contava os dias, não perguntava as horas. O cabaré era minha prisão e, ao mesmo tempo, o único mundo que eu conhecia. O medo já não me fazia chorar. Ele só existia, como o ar que eu respirava. Zuleika às vezes sentava ao meu lado, fumando devagar. "Já faz 2 anos, Catarina." Ela soltou a fumaça no ar, como se o tempo não significasse nada. 2 anos. Eu tentei lembrar de como era minha casa, minha mãe, minha infância.
Mas tudo parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Era como se a Catarina de antes tivesse sido apagada. A vida dentro do cabaré seguia sempre igual. As mesmas músicas tocavam no rádio velho, os mesmos homens voltavam toda semana, as mesmas vozes gritavam e riam. As meninas novas chegavam assustadas, assim como eu cheguei um dia. Mas o olhar delas mudava rápido. O sofrimento passava a ser rotina, e a gente aprendia a esconder tudo bem no fundo, onde ninguém podia ver. Dona Olga era sempre a mesma, dura, fria, controlando tudo com um olhar. Aqui não tem espaço para fraqueza, ela repetia. E quem tentava fugir, quem pensava em desobedecer, aprendia rápido como as regras funcionavam. Eu vi muitas mulheres serem levadas para fora e voltarem machucadas. Algumas nunca voltavam. Eu já não perguntava mais o que acontecia. Os anos foram passando e, sem perceber, eu já estava ali fazia 5 anos. Meu corpo tinha mudado, minha voz também. Eu falava menos, sorria menos. Era como se o tempo tivesse me moldado, feito de mim o que bem queria. Mas uma coisa nunca mudou: o vazio dentro do peito. O sentimento de que eu nunca ia sair dali. As meninas mais novas começaram a me chamar de Catarina, como se eu fosse uma das antigas, e eu era. Agora eu ajudava as novatas a entender as regras, a não se meterem em encrenca, a baixarem a cabeça quando fosse preciso. Mas no fundo, eu sabia. Eu não estava ajudando. Só estava ensinando elas a sobreviver. Uma noite, enquanto limpava o balcão, Zuleika encostou ao meu lado. Você já percebeu que a gente nunca fala do futuro? Eu fiquei calada. Porque não tem futuro, Catarina. Aqui dentro, a gente só espera. Esperei que ela terminasse a frase, mas ela só soltou um suspiro cansado. E eu entendi. A gente só esperava o tempo levar o que restava da gente. O tempo escorria pelos meus dedos como areia fina. Quando percebi, já fazia 10 anos que eu estava ali dentro. 10 anos. O espelho me devolvia um rosto que ainda era jovem, mas com um olhar cansado, sem brilho. As meninas novas chegavam com os mesmos olhos assustados de quem ainda acreditava que existia uma saída. Eu não dizia nada, porque eu já sabia que dali quase ninguém saía. A rotina nunca mudava. As mesmas músicas no rádio, o cheiro de cigarro misturado com perfume barato, as gargalhadas dos homens enchendo o salão. Eu já sabia de cor os horários dos clientes, os passos apressados de Dona Olga fiscalizando tudo. O tempo ali era um círculo vicioso, onde todo mundo rodava no mesmo eixo. Mas eu já não sabia mais se rodava junto ou se só esperava o tempo me engolir de vez. Zuleika ainda estava lá. Diferente de mim, ela nunca falava em sair. Parecia que já tinha esquecido que existia um mundo além daquelas paredes. Um dia, enquanto fumava perto da janela, soltou um suspiro pesado. Você já reparou que a gente não sonha mais? Eu não respondi, porque eu já não sabia mais o que era sonhar. Só sabia que a vida ali era uma estrada que não tinha fim. Foi numa dessas noites que notei algo diferente. Um homem que sempre aparecia no cabaré começou a me procurar mais do que as outras. Ele era diferente. Falava baixo, observava tudo de longe, parecia ter paciência. No começo, achei que era só mais um querendo se sentir especial. Mas ele voltava toda semana, me trazendo pequenas coisas. Come algo hoje, Catarina, ele disse uma vez, deixando um prato de comida perto de mim. Pela primeira vez em anos, alguém me chamou pelo nome sem ser com dureza. Eu não sabia se era um jogo, se ele só queria algo em troca. Mas comecei a esperar por ele. Sem perceber, prestava atenção quando a porta se abria, tentando ver se ele tinha vindo. Era perigoso criar qualquer laço ali dentro. Mas talvez meu coração endurecido ainda guardasse um fiapo de humanidade. E esse fiapo começava a querer sentir alguma coisa de novo. Com o tempo, ele começou a falar mais. Perguntava da minha vida antes dali, falava sobre o mundo lá fora. Eu ouvia em silêncio, tentando lembrar se algum dia aquele mundo já foi meu. Mas a cada história que ele contava, um aperto nascia dentro de mim. Porque eu sabia que, para mim, aquele mundo já não existia mais. Eu já era parte daquele lugar. E lugares como aquele não devolvem ninguém. Numa noite mais calma,
Ele ficou mais tempo no balcão. Pediu uma bebida e puxou conversa como se fôssemos velhos conhecidos. Me chamo Arthur, ele disse, com um sorriso discreto. Acho que já percebeu que venho aqui só por você. Aquelas palavras me assustaram, porque naquele lugar ninguém era especial. Mas ele continuou, falando com uma calma que eu não estava acostumada a ouvir. Perguntou sobre minha infância, minha cidade, e eu hesitei. Fazia tanto tempo que eu não falava sobre aquilo que quase esqueci de onde vim. Mas, sem perceber, as palavras começaram a sair. Falei do cheiro da comida de minha mãe, das brincadeiras na estrada de chão, do tempo em que eu achava que ia ter um futuro diferente. Arthur ouvia em silêncio, os olhos atentos, como se cada pedaço da minha história importasse. Quanto mais eu falava, mais parecia que aquela menina que eu fui um dia ainda existia dentro de mim. Conversamos por horas e naquele momento eu me senti Catarina de novo. Mesmo que fosse só por um instante. Mas o destino tem um jeito cruel de jogar a gente contra a parede. Primeiro, foi um enjoo leve que achei que era cansaço. Depois, os cheiros do cabaré começaram a me incomodar mais do que o normal. Meu corpo parecia pesado, minha cabeça rodava. Uma noite, enquanto tentava jantar, senti um gosto amargo na boca e precisei correr até os fundos. Zuleika me olhou de longe, o olhar preocupado. Catarina, você está esperando um filho? Minha respiração falhou. E naquele instante, eu soube que a vida nunca mais ia ser a mesma. Os dias passaram e aquela dúvida crescia dentro de mim como um segredo pesado. Meu corpo já não parecia o mesmo. Cansaço, tontura, enjoos que me pegavam de surpresa. No começo, achei que era só fraqueza, mas algo dentro de mim gritava que era mais que isso. Tentei ignorar, seguir com a rotina, fingir que nada estava acontecendo. Mas no fundo, eu sabia que estava diferente. Passei a mão sobre a barriga ainda reta, tentando afastar aquele pensamento. Não podia ser verdade. Eu não podia estar esperando um filho. Mas cada dia que passava, o medo crescia. Uma criança significava uma mudança, e ali dentro, mudança nunca era boa. Se alguém descobrisse, o que fariam comigo? O que acontecia com uma mulher grávida num lugar onde ninguém podia ter futuro? Zuleika já sabia. Desde o dia em que me viu enjoada nos fundos, ela não perguntou, não pressionou, só me olhava de um jeito diferente. Você não pode deixar que descubram, ela disse certa noite, num tom sério. Eu já sabia disso, mas ouvir em voz alta fez meu peito apertar. Eu não tinha escolha. Tinha que esconder aquilo até onde fosse possível. Tentei esconder de todas as formas, mas meu corpo me traía. No salão, os homens riam quando eu tropeçava de tontura. Tá ficando fraca, Catarina. Um deles brincou. Segurei o copo com força, tentando disfarçar. Mas o tempo passava, e minha barriga, antes discreta, começou a dar sinais. As roupas largas já não escondiam tanto. Eu sabia que logo não ia dar mais para disfarçar. Arthur notou minha mudança. Numa noite, sentou no balcão e me olhou por um tempo antes de perguntar. Você tá bem? Minha respiração falhou, mas fiz que sim com a cabeça. Ele franziu a testa como se tentasse entender. Se precisar de alguma coisa, ele começou, mas não terminou a frase. Ajuda. A palavra ficou na minha cabeça, porque eu sabia que não podia pedir ajuda para ninguém. Os meses foram passando e o medo crescia junto com minha barriga. No começo, eu ainda conseguia disfarçar, mas Zuleika já não disfarçava sua preocupação. Você tem pouco tempo, Catarina. Logo Dona Olga vai perceber. A simples menção do nome dela me fez gelar. Eu sabia o que acontecia com mulheres que se tornavam um problema, e eu estava a um passo de ser um problema. Eu precisava sair dali. Pela primeira vez em anos, essa ideia tomou conta de mim. Mas fugir não era simples. Para onde eu iria? Quem me ajudaria? Eu não tinha nada, ninguém. Só aquela dúvida sufocante e um medo que crescia a cada dia. Respirei fundo, sentindo a angústia me consumir. Se fosse verdade, eu tinha que proteger meu filho, não importava como. O tempo corria contra mim. Minha barriga já não podia ser escondida por muito mais tempo. Cada manhã,
O medo me engolia um pouco mais. Eu tentava agir como se nada tivesse mudado, mas os olhares ao meu redor começavam a ficar diferentes. Zuleika já não escondia a preocupação. "Você precisa decidir o que vai fazer", ela disse numa noite, enquanto eu fingia limpar o balcão. Mas fugir dali era impossível. Eu não tinha para onde ir. Dona Olga não era burra. Ela via tudo, sabia de tudo. Se ela ainda não tinha falado nada, era porque estava esperando. Eu conhecia aquele olhar dela, aquela forma de analisar cada detalhe sem pressa. Sentia meu coração pular sempre que cruzava com ela no corredor. Eu sabia que no momento certo, ela ia me chamar. E quando isso acontecesse, eu não teria escolha. Numa dessas noites, Arthur voltou. Dessa vez, ele não parecia só um cliente. Seu olhar carregava algo diferente. Ele me chamou num canto e falou baixo, como se qualquer palavra pudesse ser perigosa. "Catarina, você precisa confiar em mim, eu posso te ajudar." Meu corpo ficou tenso. Eu queria acreditar, mas não sabia se devia. Ajuda era uma palavra perigosa ali dentro. Fiquei em silêncio por um tempo, meu coração batendo forte. Eu podia confiar nele? Se ele estivesse mentindo, era meu fim. Mas se não estivesse, talvez fosse a chance de salvar minha filha. "Você pode me prometer uma coisa?" Soltei num fio de voz. Ele franziu a testa. "Se eu tiver esse bebê, você pode levá-lo daqui?" Minha respiração falhou. Era a única escolha que eu tinha. Os meses passaram e minha barriga cresceu. Eu já não tinha como esconder. As meninas mais velhas me olhavam com pena. Dona Olga não disse nada, mas eu sabia que logo tomaria uma decisão por mim. Eu não podia esperar isso acontecer. "Você tem certeza disso, Catarina?" Zuleika perguntou certa noite. Engoli seco. Não posso deixar minha filha crescer aqui dentro. Mesmo que isso significasse nunca mais vê-la. O dia do parto chegou numa madrugada fria. A dor tomou conta de mim, fazendo meu corpo inteiro se dobrar. Zuleika me ajudou, segurando minha mão com força. Eu não podia gritar, não podia chamar atenção. O quarto abafado parecia menor, o suor escorria pelo meu rosto. O tempo parou quando ouvi um choro fraco ecoar pelo cômodo. Minha filha tinha chegado ao mundo. Ela era pequena, frágil, com a pele morena e os olhos fechadinhos. Eu passei os dedos pelo rostinho dela, tentando gravar cada detalhe. "Como vai chamar?" Zuleika perguntou baixinho. Engoli seco, segurando as lágrimas. "Isabela", sussurrei. O nome dela era Isabela. E eu não podia ficar com ela. Na calada da noite, Arthur me encontrou nos fundos do cabaré. Meu corpo tremia, não só de medo, mas de dor. O tempo estava se esgotando. "Vou achar alguém que cuide dela", ele garantiu. "Eu prometo." Segurei sua mão com força. "Ela não pode saber de onde veio. Me promete que ela vai ter uma vida normal?" Ele assentiu. E naquele momento, eu entreguei minha filha para o mundo, sem saber o que seria de mim. Voltei para o meu quarto com as pernas fracas, o peito vazio. Sentei na beira da cama e olhei para as mãos, como se ainda tivessem segurando Isabela. Mas ela não estava mais ali. O silêncio daquela noite parecia mais cruel. Cada sombra no quarto me lembrava que eu estava sozinha. O vazio dentro de mim era maior do que qualquer dor que já senti na vida. Fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas, mas elas vieram com força. Eu sabia que tinha feito o certo, mas isso não diminuía a dor. "Filha, me perdoa." A voz saiu num sussurro quebrado, engolida pelo silêncio. Eu nunca ia saber onde ela estava, como estava, se um dia ia me chamar de mãe. E essa incerteza me matava um pouco a cada segundo. Os anos se passaram como um borrão. Quando percebi, já fazia quase 5 anos que Isabela tinha ido embora. A dor nunca sumiu, mas foi se escondendo dentro de mim, se misturando com a rotina pesada daquele lugar. Zuleika já não era mais a mesma. O tempo deixava marcas. A voz dela ficava mais rouca. Os cabelos começavam a embranquecer. "A gente não percebe o tempo passando aqui dentro", ela murmurou uma noite. E eu sabia que aquilo era verdade. Eu já não era a Catarina que um dia entrou naquele cabaré. Meu rosto tinha mudado, meus olhos carregavam um peso que só quem sobrevive ali dentro entende.
Mas uma coisa continuava igual: a vontade de sair. Eu nunca tinha dito em voz alta, mas esse desejo crescia dentro de mim. Zuleika notou. "Você pensa nisso, né?" Ela perguntou um dia. Eu suspirei. Todo dia. Mas querer não era o bastante. Fugir dali era quase impossível. Dona Olga já não prestava tanta atenção em mim. Eu era uma das antigas, alguém que sabia as regras e não causava problema. Isso me dava certa liberdade. Eu podia andar pelos corredores sem levantar suspeita, observar quem entrava e quem saía. E foi assim que comecei a perceber algo importante. Nem todo mundo era vigiado do mesmo jeito. Uma noite, Arthur apareceu de novo. Eu já não esperava por ele, mas quando vi seu rosto, meu coração deu um salto. "Ela tá bem", ele disse como sempre fazia. Eu assenti, engolindo em seco. "Eu nunca esqueci dela", murmurei. Ele ficou em silêncio, mas seu olhar parecia dizer que entendia. E ali, sentada naquele balcão, com o cheiro de bebida e cigarro ao redor, uma certeza cresceu dentro de mim. Eu não podia morrer ali. Eu tinha que sair. Arthur percebeu minha inquietação e respirou fundo antes de continuar. "Ela tá vivendo numa fazenda, numa cidade pequena, tá crescendo cercada de gente boa." Meu peito apertou. Eu queria perguntar mais, mas as palavras não saíam. "Ela tá saudável, Catarina. Tem uma família que cuida dela." Senti um nó na garganta, mas apenas assenti. Eu nunca ia poder vê-la, mas ao menos sabia que ela estava longe desse inferno. Comecei a observar mais. Os horários dos clientes, as portas que ficavam trancadas e as que eram esquecidas abertas. As meninas novas que chegavam e as que desapareciam. Durante anos, eu nunca tinha pensado em fuga porque parecia impossível. Mas agora, cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça. Se eu quisesse fugir, precisava descobrir como. Zuleika percebeu minha mudança. "Tá diferente", ela comentou, olhando para mim com desconfiança. "O que tá acontecendo?" Respirei fundo, escolhendo as palavras. "Eu tô cansada, Zuleika. Não posso passar o resto da vida aqui." Ela tragou o cigarro e soltou a fumaça devagar. "Catarina, ninguém sai daqui." Mas eu não queria aceitar isso. Pela primeira vez em anos, eu não ia aceitar. Naquela noite, deitada na cama, o teto parecia menor. O barulho dos passos no corredor, as risadas abafadas, tudo me dava a sensação de que as paredes estavam se fechando ao meu redor. Eu não sabia como, não sabia quando, mas dentro de mim, uma decisão já tinha sido tomada. Eu ia sair dali. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Fazia 15 anos que eu estava ali dentro. 15 anos vivendo como sombra de mim mesma, sem um futuro, sem um nome além do que me deram. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu senti esperança. Durante meses, observei cada detalhe, cada brecha que pudesse me dar uma chance. E agora eu tinha um plano. Se não fugisse agora, talvez nunca mais conseguisse. Passei semanas estudando os horários das meninas e dos funcionários, notando quais portas ficavam abertas e quais ficavam trancadas à chave. Vi quando o entregador de bebida se descuidou e deixou a porta dos fundos entreaberta. Percebi que no meio da noite, quando o salão estava lotado, ninguém prestava atenção no porão. Eu só precisava ser rápida e silenciosa. Zuleika percebeu que algo estava diferente. "Você tá com aquele olhar de quem já desistiu ou de quem vai fazer uma loucura", disse baixinho enquanto servia um cliente. Engoli seco. "E se eu te dissesse que não quero morrer aqui dentro?", soltei quase num sussurro. Ela tragou o cigarro e desviou o olhar. "Se for tentar, tente direito." Aquela foi a única bênção que eu precisava. O salão fervia. Os homens bebiam alto. A música abafava qualquer ruído. Meu coração martelava no peito. Eu tinha esperado por essa noite, a mais movimentada da semana, porque sabia que ninguém daria falta de uma mulher cansada se esgueirando pelos corredores. O momento tinha chegado. Andei com calma até o corredor dos fundos. As luzes fracas faziam as sombras dançarem na parede. Minhas mãos tremiam quando toquei a maçaneta do porão. Respirei fundo e empurrei devagar. O cheiro de madeira velha e mofo
invadiu minhas narinas. A porta estava aberta. Abaixei-me entre as caixas de bebida empilhadas, tentando não fazer barulho. Cada estalo da madeira sob meus pés parecia um trovão nos meus ouvidos. Lá fora, os risos e as conversas abafadas seguiam, alheios ao que eu fazia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Avancei até a porta de saída. O beco escuro me esperava do outro lado. Segurei a maçaneta e rezei baixinho. Por favor, me deixa sair daqui. Quando girei, um rangido cortou o silêncio. Meu corpo congelou. Esperei um segundo, depois outro. Ninguém veio. Era agora ou nunca. Saí em passos rápidos, me enfiando na escuridão das ruelas. O vento frio bateu no meu rosto, trazendo um cheiro diferente. Pela primeira vez em 15 anos, eu sentia o ar da rua sem o peso daquele lugar. Mas eu ainda não estava livre. Precisava seguir andando, antes que notassem minha ausência. Caminhei sem rumo, os pés descalços pisando na terra fria. Cada sombra parecia uma ameaça, cada barulho fazia meu coração disparar. Mas eu continuei, um passo de cada vez, até avistar uma silhueta conhecida na esquina. Arthur. Ele me esperava. Ele me olhou de cima a baixo, como se não acreditasse. Catarina, você conseguiu. Minhas pernas cederam e caí de joelhos, o choro vindo forte, sem controle. Ele se abaixou ao meu lado, segurando meus ombros. Temos que sair daqui antes que alguém note. Eu apenas assenti, porque pela primeira vez em 15 anos, eu era dona dos meus próprios passos. Eu já arrumei um jeito pra gente sair da cidade. Ele disse baixinho, me ajudando a levantar. Meu corpo tremia, mas não de medo, e sim de alívio. Tem um caminhoneiro de confiança que vai nos levar até longe daqui. Depois, a gente vê como seguir. Minhas mãos apertaram os braços dele com força. Você tá mesmo fazendo isso por mim? Ele sorriu de leve. Tô fazendo isso porque alguém precisa quebrar essa corrente. O caminhão sacudia na estrada de terra, jogando poeira pro alto, enquanto deixávamos aquela cidade para trás. O motorista, um homem calado e de rosto cansado, dirigia sem pressa, como se o tempo não importasse. Arthur estava ao meu lado, me olhando de vez em quando, mas sem dizer nada. Ele sabia que eu precisava de silêncio. Depois de 15 anos presa naquele inferno, eu ainda não acreditava que estava livre. A noite estava escura, só as estrelas iluminavam o céu aberto. Apoiei a cabeça na madeira dura da carroceria, sentindo o vento frio bater no rosto. Meus olhos ardiam de tanto chorar, mas dessa vez era diferente. Eu não chorava por tristeza, nem por desespero. Era alívio, era medo, era o peso de uma vida inteira escorrendo pelos meus olhos. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que era longe. Arthur falou que conhecia um lugar seguro, uma fazenda onde eu poderia recomeçar. Uma amiga da família dele morava lá, gente boa, acolhedora. Eles não fazem pergunta, Catarina, só vão te dar um lugar para ficar, ele garantiu. Eu queria acreditar, mas o medo de que tudo desmoronasse ainda me assombrava. Será que eu ainda sabia viver fora de uma prisão? As horas passaram devagar, e quando o sol começou a nascer no horizonte, percebi que estava cada vez mais longe daquele passado. Arthur me entregou um pedaço de pão e uma garrafa d'água. Você precisa comer alguma coisa, ele disse com um meio sorriso. Peguei a comida, mas meu estômago ainda estava embrulhado. Obrigado, murmurei. Eu nem lembrava a última vez que alguém se preocupou comigo. Quando finalmente chegamos na fazenda, o cheiro de mato fresco invadiu meu nariz. Era um lugar simples, mas acolhedor. A dona da casa, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar bondoso, abriu os braços quando nos viu. Então é você a Catarina? Ela perguntou com um sorriso. Meu corpo relaxou um pouco. Talvez eu realmente pudesse começar de novo ali. Os primeiros dias foram difíceis. Eu acordava assustada, achando que ainda estava presa. O silêncio da fazenda me assustava mais do que o barulho do cabaré. Mas aos poucos fui me acostumando. Comecei a ajudar na cozinha, a cuidar dos animais, a sentir o sol no rosto sem medo. Pela primeira vez em anos, eu tinha um dia a dia que não era uma tortura. Mas algo ainda me faltava. Eu sabia o que era. No fundo, sempre soube.
Numa tarde, enquanto lavava roupa no rio, olhei para o reflexo da água e sussurrei o nome dela. Isabela. Arthur se aproximou devagar. Você ainda quer encontrá-la, né? Assenti, segurando as lágrimas. Ela é minha filha, Arthur. Eu preciso saber se ela tá bem. E naquele momento, eu soube que minha história ainda não tinha acabado. Os anos foram passando, e eu fui aprendendo a viver de novo. No começo, cada dia era uma batalha contra os fantasmas do passado. O silêncio da fazenda me sufocava, como se a qualquer momento eu fosse ouvir os gritos, a música alta, as risadas forçadas do cabaré. Mas o tempo, aos poucos, foi me ensinando a respirar. Eu não era mais Catarina do cabaré. Eu era só Catarina. Trabalhei duro naquela terra, colhi café, plantei legumes, aprendi a cuidar dos bichos. Pela primeira vez, minhas mãos serviam para algo que não era dor. Arthur ficou comigo por um tempo, depois partiu para tentar a vida em outro canto. Mas nunca deixou de me mandar notícias. Foi ele quem prometeu que um dia, de algum jeito, a gente ia encontrar Isabela. E os anos passaram. 25 anos, para ser exata. O cabelo grisalhou, as rugas chegaram, mas a saudade continuou intacta. A vida me deu sossego, mas nunca me tirou o desejo de reencontrar minha filha. Eu não sabia onde ela estava, nem quem ela tinha se tornado, mas todas as noites eu olhava para o céu e pedia a Deus que ela tivesse sido feliz, que ela tivesse tido a vida que eu nunca pude dar. Foi Arthur quem trouxe a notícia. Numa tarde qualquer, ele chegou com um papel amassado nas mãos, o rosto envelhecido, mas os olhos ainda carregando aquela luz de esperança. Eu encontrei ela, Catarina. Meu coração parou. Minhas mãos tremeram enquanto pegava o papel. Ali, escrito à mão, estava o nome e o endereço. Minha filha existia. E agora eu sabia onde procurar. O caminho até lá foi longo. Meu corpo já não era mais jovem, mas meu coração batia como o de uma menina assustada. Quando cheguei, as pernas fraquejaram. Era uma casa simples, mas bem cuidada. No quintal, uma moça conversava com uma criança. Meus olhos se encheram d'água. Era ela. Isabela cresceu. Ela tinha uma família. E eu não sabia se devia me aproximar. Meus dedos apertavam o tecido do vestido surrado. O medo me paralisava. E se ela não quisesse me ver? E se me olhasse como uma estranha? Mas eu precisava tentar. Caminhei devagar, o coração pesando no peito. Quando me aproximei, ela levantou os olhos. O tempo parou. Dona? Ela perguntou confusa. Eu sorri, com a voz embargada. Meu nome é Catarina. Minha garganta fechou. E há 25 anos eu te dei o nome de Isabela. Os olhos dela brilharam, e no mesmo instante eu soube que ela entendeu. Minha menina, minha filha. O tempo roubou muito de nós, mas não apagou o que nos ligava. Meus joelhos cederam, e antes que eu tocasse o chão, senti seus braços me envolvendo. O choro veio forte, sem palavras, só sentimento. Depois de 25 anos, eu finalmente estava completa. Meus dedos tremiam ao tocar seu rosto. Cada traço era familiar, como se meu coração soubesse exatamente quem ela era, mesmo depois de tanto tempo. Isabela soluçava, segurando minha mão com força. Eu sonhava com a senhora. Sempre tive essa sensação de que alguém me esperava. Meus olhos se fecharam, permitindo que as lágrimas corressem livres. O destino nunca tinha nos separado. Só nos guardou até o momento certo. Ficamos ali, abraçadas, até que a criança ao lado dela se mexeu, curiosa. Isabela secou o rosto e olhou para a menina. Mãe, quem é essa moça? Meu coração saltou. Era minha neta. Sem pensar, sorri entre as lágrimas. Meu amor, essa é minha mãe. Isabela segurou minha mão. E agora, mãe, eu nunca mais solto. A vida me tirou tanto. Me fez sangrar, me fez perder tudo. Mas me deu esse momento. E isso bastava. O passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda era nosso. Me afastei devagar e segurei seu rosto com as mãos. Me perdoa, filha. Ela sorriu entre as lágrimas. A senhora nunca precisou pedir. E ali, sob o céu que tantas vezes olhei em prece, eu soube que tinha finalmente encontrado meu lar.
Os dias depois do reencontro foram um turbilhão de emoções. Eu sentia como se tivesse voltado a viver depois de passar metade da vida apenas existindo. Isabela me acolheu na casa dela sem hesitar. No começo, eu ainda tinha medo. Medo de não caber ali. Medo de que, depois da emoção do reencontro, ela percebesse que eu não tinha mais espaço na vida dela. Mas esse medo logo foi embora. Isabela não me deixou sentir que eu era uma estranha. Ela me apresentou ao marido, um homem de olhar tranquilo e palavras gentis, e a minha neta, Mariana, uma menina cheia de vida e curiosidade. No primeiro dia, ela veio até mim, segurando um desenho que fez. Eu fiz para você, vó Catarina. A voz dela me desmontou por dentro. Eu nunca imaginei que um dia seria chamada de avó. Arthur continuava por perto. Ele não quis ficar na cidade, mas vez ou outra aparecia, trazendo café e bolo caseiro, sempre dizendo que estava de passagem. Eu sabia que ele não ia embora de verdade. A vida dele e a minha tinham se entrelaçado de um jeito que era impossível cortar. Você finalmente conseguiu, ele disse um dia, sentando ao meu lado na varanda. Eu sorri. Sim, mas não teria conseguido sem você. Os anos passaram, e eu fui encontrando meu lugar ali. Eu ajudei Isabela com a casa, cuidei de Mariana quando ela começou a ir para a escola. No começo, minha filha queria compensar o tempo perdido. Me levava para passear, me contava histórias da infância que eu não vivi, tentava me colocar em todos os momentos que eu perdi. A gente não pode mudar o passado, mãe, ela disse um dia, segurando minha mão. Mas a gente ainda pode aproveitar o agora. E foi isso que eu fiz. Aprendi a cozinhar os pratos favoritos da minha neta, a costurar vestidinhos para ela. Passei noites sentada na varanda, contando histórias que vivi e outras que inventei. Isabela me ouvia com atenção, como se quisesse gravar cada detalhe. O tempo já não era mais meu inimigo. O tempo agora era meu presente. Mas a vida sempre cobra seu preço. Meu corpo já não era o mesmo. Os anos de sofrimento deixaram suas marcas. Os médicos diziam que eu precisava descansar mais, que minha saúde já não era forte como antes. Mas como descansar quando eu tinha tanto para viver? Se Deus me deu essa chance, eu não vou desperdiçar, dizia sempre que alguém tentava me fazer parar. Eu ainda tinha muito amor para dar. Isabela insistiu que eu morasse com ela, mas eu sabia que precisava do meu canto. Não queria ser um peso, queria ser uma escolha. Então arrumei uma casinha simples, perto o bastante para ver minha filha e minha neta todos os dias. Naquele lar, eu coloquei fotos de momentos que guardei no coração. Mas a única foto de Isabela bebê que eu tinha era a da minha memória. E essa ninguém podia me tirar. Arthur começou a passar mais tempo por ali. Ele ajudava a consertar coisas em casa, trazia frutas do mercado, ajeitava a cerca quando precisava. Um dia, enquanto arrumava a horta, ele olhou para mim e sorriu de canto. A gente passou por tanta coisa, né? Suspirei, limpando as mãos no avental. Passamos, mas estamos aqui. E isso já era milagre suficiente. Minha neta crescia rápido e cada dia com ela era um presente. Um dia, enquanto penteava meus cabelos, ela perguntou: Vó, a senhora teve mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Tive sim, meu amor. Ela franziu a testa, pensativa. E ela penteava seu cabelo assim? Sorri, com os olhos marejados. Não, minha filha, mas agora eu tenho você. E naquele instante, eu soube que meu passado não me definia mais. Hoje, sentada na varanda da minha casinha, com o sol se pondo no horizonte, eu olho para trás e vejo uma vida que não foi fácil, mas que valeu a pena. Eu não sou mais a menina assustada que um dia foi arrancada da própria casa. Eu sou Catarina, mãe, avó, mulher e, acima de tudo, sou livre. A vida me tirou muito, mas me devolveu tudo que era meu por direito. Nunca vou apagar o passado, mas hoje eu posso dizer que ele não me assombra mais. Mariana corre pelo quintal, Isabela sorri para mim, e Arthur ajeita o chapéu antes de me oferecer um café. A felicidade não veio quando eu quis, mas veio quando eu mais precisei. E no fim, isso foi o bastante. Os anos passaram,
E hoje, com meus cabelos completamente brancos e minha pele marcada pelo tempo, eu olho para trás sem arrependimentos. A dor já não pesa tanto. O passado já não me assombra como antes. Eu aprendi que a vida não nos dá escolha sobre as dores que vamos carregar, mas nos dá a chance de decidir como vamos seguir em frente. Isabela se tornou uma mulher forte, uma mãe amorosa. Minha neta, Mariana, já é uma moça, cheia de sonhos e com um brilho nos olhos que me lembra a menina que eu fui um dia, antes do mundo me roubar a inocência. Eu olho para ela e sei que o ciclo da dor foi quebrado. Minha filha e minha neta nunca vão passar pelo que eu passei. Essa é minha maior vitória. Arthur ainda está por perto. Nunca se casou, nunca teve filhos, mas me acompanhou até aqui. Ele diz que algumas pessoas são família não pelo sangue, mas pelo caminho que escolhem trilhar juntas. E foi isso que a gente fez. Você acha que teria feito diferente, Catarina? Ele me perguntou um dia. Suspirei, sentindo o vento bater no rosto. Não sei, Arthur, mas sei que fiz o que podia. E hoje, isso me basta. A vida não foi fácil comigo, mas ela me ensinou o valor da resiliência. Eu fui uma menina assustada, uma mulher aprisionada, uma mãe despedaçada. Mas hoje, sou uma avó amorosa, uma mulher livre, uma alma em paz. Nem sempre a gente vence do jeito que sonhou, mas a gente vence. Às vezes, só estar vivo e ter amor ao redor já é uma grande vitória. Se alguém me dissesse lá atrás que um dia eu estaria aqui, cercada da minha família, sentindo o cheiro do café fresquinho e ouvindo risadas de quem eu amo, eu não teria acreditado. Mas a verdade é que o destino tem seus próprios planos. E às vezes, mesmo depois de tanta tempestade, ele nos dá um sol bonito no fim do dia. Se tem algo que aprendi com a vida, é que nada dura para sempre, nem a dor, nem a alegria. O tempo passa, leva o que tem que levar e traz o que precisa trazer. Então, se você está passando por um momento difícil, segura firme. Aguenta mais um dia. Porque lá na frente pode ter um futuro bonito esperando por você. Agora, olhando esse céu azul, sinto que cumpri minha missão. Minha história foi marcada por dor, mas também por amor, coragem e renascimento. E é isso que quero que você leve com você. Que por pior que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. Se essa história te emocionou, me conta aqui nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu tomei as decisões certas? Quero saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tem muita história para contar ainda. A vida da gente é feita de lutas, mas também de recomeços. Obrigada por me ouvir até aqui. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém. Quem sabe ela não ajuda alguém que está precisando de força para seguir em frente. Porque no fim das contas, todos nós só queremos uma coisa: viver com dignidade e amor. E lembre-se sempre, não importa o que a vida tirou de você, sempre há tempo de recomeçar. Eu sou a prova disso. Nunca é tarde para escrever um novo final para sua história.